Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Gonzaga. Estou aqui hoje, mais uma vez com vocês, para a nossa aula de Educação Física. Lembrando que essa aula é de extrema importância, tanto para manter nossa mente e o nosso corpo saudável, certo? Então, espero que vocês possam participar da nossa aula e venham junto conosco. Os movimentos que eu realizar, vocês realizem junto comigo. Vamos lá ver qual é o nosso conteúdo de hoje? A nossa aula é a aula 19, o eixo ginástica. O conteúdo, movimentos analíticos. A nossa habilidade é perceber ritmicamente os movimentos analíticos e os movimentos globalizados. Bacana, hein? A nossa aula de hoje. Vocês já devem estar aí curiosos, perguntando, professor, o que é esse movimentos analíticos? Nós já vamos saber, hein? Então vamos lá, para a hora de estudar. Bom, alunos, então vamos lá. Vocês já devem estar acostumados. Antes da gente realizar qualquer atividade física, nós temos que realizar o nosso aquecimento, certo? Mas vocês ainda lembram para que serve o nosso aquecimento? Isso, muito bem. Nosso aquecimento, ele vai preparar o nosso corpo para uma atividade mais vigorosa, a fim de evitar lesões, certo? Então, o aquecimento ele é de extrema importância para praticar qualquer atividade física. Lembrando que esse aquecimento ele deve ser dirigido para a atividade que você vai realizar. Exemplo, se você vai realizar uma atividade que você vai trabalhar mais os membros inferiores, então você também vai utilizar essa atividade, o seu aquecimento, para esses membros. Se você vai realizar uma atividade que trabalhe os membros superiores, você também vai realizar essa atividade de acordo com os membros superiores, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui os movimentos e vocês vão fazer junto comigo, certo? Só tem aquela regrinha, hein? Não pode ficar parado. Vamos lá? Primeiro aqui, ó, puxa o bracinho aqui, ó, e puxa aqui, ó, as pontas dos dedos, tá? E vamos lá contar de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, muito bem. Se eu fiz de um lado, eu vou fazer com o outro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Agora aqui, ó, nós vamos fazer movimentos circulares com os nossos braços. Bora? 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, se você tem dificuldade ao fazer, vamos imaginar que estamos numa piscina nadando. Vamos lá realizar mais uma vez esse movimento? 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando aqui, ó, toda vez que eu chego aqui, eu paro, certo? Agora a gente vai realizar o movimento sem parar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, muito bem. Agora aqui, ó, você vai deixar seus pés paralelos, certo? Numa certa distância. E você vai tocar na parte inferior da sua perna, certo? Ó, 1, voltou, parou. 2, voltou, parou. 3, voltou, parou. 4, voltou, parou. 5, isso. Muito bem, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora, ó, nós vamos dar saltinhos bem leves, certo? Mas antes da gente realizar esses saltos, eu vou aqui, ó, ficar de lado para vocês e vocês vão ver o movimento que o meu calcanhar vai realizar, certo? Ó, põe a mão na cinturinha e levanta aqui, ó, com a ponta dos dedos e volta. Vamos lá? 1, isso. 2, muito bem. 3, isso. 4, isso, muito bem. Mais uma vez. 5, isso. Agora a gente vai fazer mais uma vez, só que a gente vai ficar paralisado, tá? Vamos lá. Isso. Ponta do dedo e para, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí, muito bem. Nós alongamos nossos membros inferiores e superiores. Vamos lá, ó, mais uma vez aqui, ó. Agora vocês vão realizar pequenos saltinhos, tá? Não é para realizar saltos muito longos, são pequenos saltos aqui, ó. 1, isso. 2, isso. 3, lembre que quantas vezes eu volto, eu paro, né? 4, 5, isso, muito bem. Agora a gente vai realizar eles mais rápidos. 1, 2, 3, 4, 5.
Isso, muito bem. Então, esse foi o nosso aquecimento de hoje, certo? Agora nós vamos ver o conceito de que é esse método analítico que eu falei lá no início da aula. O método analítico consiste em atividades tecnicistas, ou seja, visando os fundamentos técnicos dos alunos. Tem como característica exercícios repetitivos, até que se repita exercícios com certa facilidade, e é realizado por etapas das mais simples até a mais complexa. Muito bem, então vocês entenderam um pouco o que é esse método analítico, mas antes da gente entrar nele de fato, é importante eu lembrar vocês que são dois métodos, certo? O método global e o método analítico. Nessa aula, nós vamos falar somente sobre o método analítico, mas para vocês entenderem um pouco mais, eu vou dar o conceito dos dois, certo? Primeiro, o global. O global é quando você se trabalha uma atividade como um todo, ou seja, se você vai trabalhar o esporte futebol, por exemplo, você vai praticar o futebol de fato. Agora nós vamos para o nosso conceito do nosso assunto de hoje, que é o método analítico. No método analítico, o que acontece? A atividade ela é trabalhada por partes, certo? Por isso que em algumas literaturas você vai encontrar ali que ou é método analítico ou método parcial, certo? Porque ela vai trabalhando por partes e também algumas habilidades daquele esporte. Vamos aos exemplos? Olha, no futebol, nós podemos trabalhar somente ali a habilidade chute, certo? Então, se eu trabalhar só a habilidade chute, isso quer dizer que eu estou trabalhando o método analítico. Se eu for para o basquete, se eu trabalhar só ali a parte do arremesso, então significa também que é só ali o método analítico, porque eu estou trabalhando só uma parte do basquete, certo? Se eu for ali para o voleibol, qual habilidade eu posso ali trabalhar só ela sozinha? Isso, muito bem, o saque. Se eu trabalhar o saque sozinho, significa que eu estou usando o método analítico. E professor, e se eu fosse trabalhar o voleibol como um todo, seria qual método? Como eu falei, se é o método todo, se é o esporte todo que você vai praticar de uma vez, então ele é um método global, certo? Se é uma parte daquele esporte, então ele é o método analítico. Lembrando que esse método ele vem sendo usado desde a década de 60, certo? Apesar de que naquela época ele ficou ali muito conhecido, ele também tem algumas desvantagens também, porque ele é conhecido como uma série de exercícios, certo? Que trabalha por partes, mas são exercícios repetitivos. E isso, naquela época, acabava cansando alguns atletas, certo? Porque a gente sabe, tudo aquilo que se torna muito repetitivo, o ser humano tende a não fazer, certo? Depois de um tempo com uma certa frequência. É importante para vocês que a forma analítica executada sem a presença do adversário ou oposição são as técnicas, certo? Fragmentadas do processo, que é de processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, isso eu posso usar tanto para uma escola, certo? Para também métodos com atletas, beleza? São treinos. E esses treinos, quem vai determinar que você vai fazer é o professor ou o treinador de qualquer modalidade, certo? Porque esses métodos, eles são aplicados em qualquer habilidade. Também tem um método parcial misturado, que é chamado. Por que, professor? Método parcial misturado, porque ele usa os dois métodos, certo? E acaba trabalhando várias habilidades daquele esporte. Para vocês entenderem um pouco melhor de como ocorre o método analítico, nós vamos ver um vídeo, certo? E nesse vídeo vai demonstrar dois esportes, que é o futebol e o basquete. Lá vocês vão ver que a gente vai do nível, certo? Menos complexo para o mais complexo, porque é isso que consiste o método analítico. Eu começo ali do mais simples até o mais complexo. Se no mais simples eu começo a acertar, começo a conseguir efetivar o movimento, eu vou avançando na complexidade. Ou seja, falando em outras palavras, eu vou deixando os movimentos mais difíceis, até que eu consiga alcançar o ápice daquela habilidade. Beleza? Então vamos lá ver esse vídeo? Bom, alunos, agora estamos aqui numa praça da cidade de Manaus. E agora nós vamos aprender os conceitos aplicados durante a nossa aula. Bora lembrar quais são eles? Primeiro são os conceitos, né, dos movimentos analíticos, né, que vai do mais simples ao mais complexo, certo? Então, já que relembramos o nosso conceito, vamos para a parte prática. Bom, alunos, vamos lá então para a parte dos exercícios. Nessa primeira parte, nós vamos utilizar uma bola, certo? Uma bola murcha e um ambolê. Ou seja, vamos partir do mais simples para o mais complexo. Na segunda parte, nós vamos usar um cesto com fundo e tentar acertar a bola
dentro desse cesto. Na terceira parte dessa atividade, nós vamos utilizar a cesta de basquete e nela vamos tentar acertar a bola no alvo, certo? Ou seja, partimos do mais simples para o mais complexo. Vamos lá aos movimentos. Nesse momento, vamos tentar aqui acertar a bola, certo? No alvo. Vamos lá? Muito bem, ó. Não utilizei tanta força, certo? Porque eu estou numa distância curta. Agora, eu vou aumentar a distância, ou seja, então aumentar a complexidade do nosso movimento. Ó. Dei mais 2 passinhos para trás, agora eu vou aplicar uma força maior. Vamos lá, tentar mais uma vez. Aplicar outra força. Ó, dentro do alvo, vocês observem que eu joguei fora, certo? Para ela quicar e entrar no alvo, beleza? Agora, vamos aumentar mais um pouco a nossa complexidade. Vamos lá? Quase. Mais uma vez. Mais uma vez eu utilizei, certo? Essa técnica dela quicar fora para poder quicar dentro do arco, beleza? Agora vamos para a nossa segunda parte da atividade. Agora vamos para a nossa segunda parte do nosso movimento, certo? Vou tentar aqui acertar a bola dentro daquele alvo. Vamos lá? Mais uma vez, vamos lá tentar. Lembrando que é sempre da parte mais simples para a parte mais complexa. Muito bem, acertei dentro do alvo. Lembrando que essa cesta foi utilizada porque nos remete, certo, ao esporte do basquete. Agora que eu acertei, eu já vou aumentar aqui a nossa complexidade do nosso movimento. Mais um passinho para trás. Quase. Vamos lá mais uma vez. Tudo bem. Sexta. Aumentar mais um pouquinho, né? Vamos lá. Isso aí, muito bem. Então, como vocês puderam observar, nós aumentamos aqui a complexidade a cada acerto. Isso nos remete àquele nosso primeiro conceito que a gente viu na nossa aula. Agora vamos para o nosso próximo movimento. Bom, alunos, agora vamos para a nossa segunda parte do nosso exercício, certo? Agora vamos chegar finalmente ao nosso estágio final, que é a parte que nós vamos tentar acertar a bola, certo? No alvo do basquete. Vamos lá? Mais uma vez. Agora vamos para o nosso próximo exercício. Nessa parte da atividade, vamos fazer movimentos, certo? Que remetem ao esporte futebol. Aqui nós vamos trabalhar a técnica do chute, certo? Primeiro vamos começar com um alvo maior e vamos diminuir esse alvo de acordo com como a gente vai avançando o espaço, certo? Vamos lá? Bom, alunos, vamos lá agora tentar acertar a bola no alvo. Mais uma vez, lembrando que estamos ainda na nossa parte mais simples do nosso movimento. Isso, muito bem. Lembrando que essa parte aqui nós ainda vamos diminuir o espaço entre as traves. Vamos lá, mais uma vez. Bom, alunos, agora nós diminuímos nosso alvo, certo? E vamos lá tentar acertar a bola mais uma vez. Bom, alunos, então essa foi a nossa parte prática de hoje, certo? Começamos com basquete, trabalhando do nível mais simples ao mais complexo. Depois fomos para o futebol, onde trabalhamos a técnica chute, certo? Também do mais simples ao mais complexo. Lembrando que essas atividades vocês também podem fazer em casa, acompanhado do papai, da mamãe, beleza? Então essa foi a nossa aula prática de hoje. Muito bem, que bacana o nosso vídeo de hoje, hein? Primeiro, vamos aqui relembrar quais são esses movimentos analíticos das duas modalidades, os movimentos analíticos do futebol e os movimentos analíticos do basquete, beleza? Então a gente vai relembrar cada um desses movimentos, tá? Dessas duas modalidades, basquete e futebol. Do futebol,
nós temos que movimentos analíticos que podemos trabalhar dentro desse método? O chute, a corrida, certo? O drible, a ginga. Então, esses são todos esses movimentos que nós podemos trabalhar dentro desse método. E no basquete, também temos o drible, o arremesso, certo? Então, esses são alguns movimentos que podemos trabalhar dentro dessas duas modalidades. E sempre lembrando, como eu falei no vídeo, nós partimos do mais simples para o mais complexo, certo? Para poder você ir avançando etapas. Então, o método analítico ele consiste nisso, ok? Então, vamos lá para o nosso resumo do conteúdo. Nossa, que bacana a nossa aula de hoje, hein? Então, vamos lá relembrar alguns conceitos que foi trabalhado na nossa aula. Lembrando, os movimentos analíticos, eles são trabalhados de forma fragmentada, sempre do mais simples até o mais complexo, ou seja, do mais fácil para o mais difícil. Vocês também conseguem ali relembrar quais foram os esportes que vocês conseguem inserir esse método analítico? Isso, muito bem, todos os esportes. Lembrando que aqui na nossa aula de hoje, nós falamos sobre o futebol e o basquete, certo? Então, também falei outro método que existe, que é o método global. Muito bem, o método global consiste em quê? Consiste em você trabalhar o esporte como um todo. Já o analítico você fragmenta, ou seja, você pega uma parte daquele esporte e trabalha aquela parte. Você vai trabalhando ali habilidades mais específicas, né? E eu falei algumas dessas habilidades, que foram isso, o chute, o arremesso no basquete, o saque, o bloqueio no vôlei, muito bem. Qual outro? O drible. Isso, que o drible pode ser aonde? Tanto no futebol quanto no basquete. Então essas são algumas habilidades que vocês podem estar trabalhando no método analítico. Lembrando também mais um detalhe, hein? O método analítico ele consiste em quê? Nas repetições, certo? Você repete bastante aquele movimento até que você consiga a excelência, você consiga executar aquele movimento da forma correta. Lembrando que esse movimento eles foram muito popular nos anos 60, certo? Hoje perdeu um pouco mais de força. Por quê? Isso, muito bem lembrou. Que como os movimentos muito repetitivos, os atletas eles tendem a não gostar, certo? Porque eles querem ver o jogo de fato e não trabalhar ali uma forma fragmentada, né, daquelas habilidades. Portanto, vocês agora já sabem o que é o método analítico, o que é o método global e o método parcial misturado que eu falei para vocês. Qual é? Isso, muito bem. É uma junção desses dois métodos. Como é que ele acontece, que eu falei? Isso. Primeiro se trabalha o método parcial, ou seja, uma habilidade. Depois você vai para o método global, você trabalha o jogo. Então, ali, uma mistura dos dois métodos, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nós vamos para nossas considerações finais. Bom, alunos, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o projeto Aula em Casa é uma parceria CEMED e SEDUC. Lembrando aquelas regrinhas de segurança que a gente fala toda a aula, que vocês devem manter. Manter a mente e o corpo saudável, as regrinhas de higiene. Nós também queríamos estar perto de vocês nesse momento, porém ainda não podemos estar perto fisicamente, mas podemos estar perto aqui da telinha, certo? Então vocês têm que praticar todas as atividades que os professores passarem para vocês, para manter o corpo e a mente saudável. Lembrando que é de extrema importância que a saúde de vocês, certo, esteja boa nesse momento, para que esse vírus não possa se aproveitar. Lembrando também as nossas regrinhas. Lave suas mãos. Ao sair de casa, use máscara. Use álcool em gel. Quando retornar à sua casa, bote a sua máscara para lavar, certo? Então, nesse momento, é de extrema importância que vocês possam seguir essas regras e que vocês possam estar praticando, junto conosco, as atividades físicas, certo? Que são muito importantes nesse momento de reclusão. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que vocês possam estar acompanhando cada vez mais esse projeto. Vocês também têm que manter sempre obedecendo os pais, a mamãe, o titio, certo? É isso que nós esperamos de vocês. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!